Olá, pessoal, tudo bem? Antes de falar do tema da aula de hoje, queria dizer que vocês são bem-vindos de novo, né, à continuidade do semestre. Nós temos mais 3 semanas pela frente, pouco tempo para o número de assuntos que eu poderia trabalhar aqui na disciplina, mas espero que as escolhas aí do cronograma sejam acertadas, né, e possam contribuir para a capacitação de vocês. Eu postei o guia de estudos, nessa altura da semana vocês já devem estar familiarizados, né? No guia tem o que vai acontecer em cada aula, né, até o final do semestre. E aí eu peço que vocês leiam com bastante atenção, porque lá eu descrevi detalhadamente como vai funcionar também a avaliação. Então, o trabalho que a gente já tinha combinado, ele se mantém, mas eu coloquei lá exatamente os tópicos que vocês precisam abordar no trabalho e também que, na verdade, ele não vai valer de 0 a 10, mas de 0 a 8, porque nessa semana e na próxima vou disponibilizar para vocês um exercício que, se correto, pode valer 1 ponto, tá bom? Outra coisa, então a gente tem essa aula teórica, né, assim, videoaula na realidade, e uma videoaula na semana que vem. No último dia, além da videoaula, a gente pode combinar de se reunir, de se encontrar online através do Google Meet para vocês contarem um pouco da realização do trabalho. Como cada grupo ficou com uma técnica, é muito importante que a gente compartilhe mesmo, né? Que vocês compartilhem sobre o que se trata essa técnica, como aplica. Então é muito importante ter esse momento de troca. Eu sei que nem todo mundo pode participar ao vivo durante o horário da aula, mas vocês, né, uma pessoa do grupo pode participar e, de fato, se tiver um grupo que ninguém, né, puder participar, o que é difícil, porque acho que são 5 pessoas no grupo, né? Mas se não der, não tem problema também. Só me envie um áudio, um vídeo antes, né? Eu coloquei o prazo lá no guia de estudo, contando, porque aí durante a aula ao vivo eu posso apresentar, né, para a turma o vídeo, o áudio que vocês me enviarem. Bom, fora isso, então nosso cronograma vai contemplar algumas técnicas cognitivas que a gente já vinha falando, mas que são várias, então a gente poderia falar um tempão sobre elas. E também mais um conteúdo sobre técnicas comportamentais e técnicas baseadas na aprendizagem social, né? Então as duas modalidades também são muito utilizadas na TCC, assim como as técnicas de condicionamento que a gente já tinha visto. Então, acho que é importante que vocês pelo menos compreendam, né, a importância que tem essas técnicas para a TCC e junto com, né, as técnicas cognitivas que são mais próprias dessa abordagem. Só para retomar, então, a gente teve aulas, né, falando sobre o modelo cognitivo de maneira geral, né, um resumo ali de conteúdos que vocês viram na primeira disciplina. A gente também falou sobre a importância do papel da avaliação, né, inicial no atendimento dos pacientes e das principais características do atendimento segundo essa abordagem. São duas coisas super importantes, né? Então, que acho que fizeram muito sentido de estar nessa disciplina. Primeiro porque a gente só vai empregar as técnicas quando a gente tem uma compreensão bastante séria, né, e completa do caso, entendendo os fatores que estão associados, os fatores desencadeantes, qual a queixa principal. Então, a técnica pela técnica não tem efeito terapêutico, né? Eu preciso estar munido dessas ferramentas, né,
para conseguir o máximo de adaptação entre essas ferramentas e o caso e a pessoa que está ali, né, sendo atendida. E aí saber também das características que tem o atendimento em TCC também é fundamental. Então, aquilo que a gente conversou, né, sobre a parceria que é, né, um processo colaborativo, o paciente tornar-se seu próprio terapeuta, né, o tempo, a estrutura das sessões. Então, acho que falar disso tudo também é super importante para guiar a prática de vocês. Depois de ter dado essa contextualização geral sobre os atendimentos em TCC, nós começamos a falar das técnicas. Falamos das técnicas de condicionamento, que também são extremamente importantes, né, para TCC, como a gente viu. Então, as técnicas de relaxamento, né, disposição, que aí vocês até na avaliação conseguiram pensar aplicações práticas dessas técnicas, né? E depois a gente começou a falar das técnicas cognitivas. Eu não sei se vocês vão lembrar, porque as férias fazem a gente esquecer um monte de coisa, né? Não, ficar com a sensação de que esqueceu. Aí, conforme a gente vai conversando, as coisas vão retornando, né? Na última aula, eu dei um panorama geral sobre técnicas cognitivas e falei rapidamente de muitas delas. Mas em profundidade, nós conhecemos duas técnicas. A técnica da flecha descendente, super importante, porque é através dessa técnica que nós conseguimos, a partir de pensamentos automáticos, que são mais facilmente acessados pelo paciente, identificar aquelas crenças mais profundas, né? As intermediárias e as nucleares. Então, é uma técnica que nos dá pistas de como, através do relato ali, dos pensamentos que o paciente teve ao longo do dia, que ele conseguiu dizer, eu consegui acessar aquilo que é mais inconsciente para o paciente, que são as crenças, né? São as crenças centrais, né? E as intermediárias também. Então, essa técnica da flecha descendente é super importante. Ela vai possibilitar não só que a gente compreenda o caso, né? Conheça de fato esses mecanismos, né? Esse modo de funcionamento que é mais profundo, como também ela vai possibilitar que a gente aplique as outras técnicas. Então, sem essa técnica, é difícil que a gente acesse essas crenças e possa, então, avaliá-las. E aí, outra técnica super importante, que tem várias variações, especificidades, é o questionamento socrático. Isso aqui é muito importante que vocês, assim, dominem, né, como terapeutas cognitivo-comportamentais. O questionamento socrático, ele vai ser importante para avaliarmos a validade e a utilidade de um determinado pensamento ou mesmo de uma determinada crença. E aí eu apresentei para vocês um modelo de como fazer o questionamento socrático. Ele precisa ser imparcial, né? É como se a gente fizesse uma investigação junto com o paciente se aquele pensamento ou se aquela crença é válida, né? Se é uma distorção, né? Se ela faz sentido, se ela é útil. Então a gente não chega colocando nosso ponto de vista, né? Nossas impressões, muito pelo contrário. Junto com o paciente a gente faz um processo mesmo de investigar se aquilo é um pensamento adaptado, se é um pensamento funcional ou se é um pensamento disfuncional, distorcido. Bom, vimos essas duas técnicas, mas existe uma quantidade enorme de outras técnicas, inclusive que, né, algumas são derivações dessas duas aí
grandes técnicas que a gente viu, né? Mas que podem se referir a uma série de tópicos. Então, eu tenho técnicas para evocação de pensamentos, né? Identificação de pensamentos. Tenho técnicas que vão me ajudar a avaliar esses pensamentos, se eles são adaptativos ou não. Técnicas para identificar crenças intermediárias, né? Identificar pressuposições e regras. Tenho técnicas para avaliar esses pressupostos e regras. Eu tenho técnicas para mudança na tomada de decisão, colocar as coisas em perspectiva, para identificar e modificar as crenças nucleares, né, ou os esquemas desadaptativos. Técnicas para regulação emocional. Olha, após, né, se familiarizar com a lógica, né, com o objetivo que tem um tratamento segundo a abordagem cognitivo-comportamental, vocês podem se debruçar, né, no estudo dessas técnicas, porque elas, né, nos ajudam aí na condução do caso. Mas enfim, existem muitas e algumas vocês inclusive vão adaptar ali, né, no contato direto com o paciente. Só para ficar claro, porque eu acho que isso foi uma dúvida que apareceu na atividade avaliativa, na segunda atividade avaliativa. Então, a flecha descendente, a técnica da flecha descendente, ela é particularmente importante na identificação das crenças intermediárias e na identificação das crenças nucleares, tá bom? Então, essa técnica é importante para esses dois tópicos aqui, né? E o questionamento socrático é particularmente importante para a avaliação, né, e para o teste dos pensamentos. Pensando nisso, na importância que tem essa técnica, hoje eu trouxe mais algumas que podem ajudar nesse processo de avaliação dos pensamentos. Então, trouxe para vocês, na aula de hoje, duas técnicas que eu considero importantes que podem ajudar num processo de reestruturação cognitiva do paciente. Vocês lembram o que é isso? A gente falou, né? Essa mudança nos esquemas, né? Mudanças nos pensamentos e também nas crenças disfuncionais do paciente. Então tá, trouxe a técnica definição dos termos ou significado, né, dos termos que os pacientes utilizam durante ali o atendimento e uma outra técnica que se chama exame das evidências. Vamos ver que é cada uma dessas técnicas agora. Então, na técnica da definição dos termos, o objetivo dela é que a gente entenda o que o paciente está chamando, né? Qual o entendimento do paciente sobre um determinado termo. Em especial, aqueles termos, né, referentes, empregados nas suas crenças. E nesse processo de definir os termos, ocorre, né, essa técnica promove uma avaliação se aquela crença é funcional ou não, né? Está adaptativa ou não. Ou se aquele pensamento, né, está adaptativo ou não. Então, como que a gente pode descrever essa técnica para o paciente? Então, eu digo o seguinte, né? Olha, para que a gente possa examinar e desafiar, testar os seus pensamentos, e a gente tem que saber exatamente do que você está falando, né? Então, por exemplo, se você se rotula como um fracasso, a gente precisa saber o que esse fracasso, né? O que esse termo fracasso significa para você. Então, para você realizar essa técnica junto com o paciente, a sua postura deve ser como a postura de um cientista. A gente tem que assumir que a gente não sabe o que é isso.
que é fracasso? Eu não sei. Então, junto com o paciente, nós vamos investigar o que é isso para ele. Nesse momento, pessoal, é assim, eu queria propor uma atividade para vocês. Por favor, façam e me contem como foi. Vocês podem fazer essa atividade com um colega, com, sei lá, um familiar, enfim. Mas é muito importante para ver como que esse processo de definição dos termos é importante. Eu quero que vocês escolham uma característica de vocês. Por exemplo, eu sou atrasado, eu sou bagunceiro, eu sou ansioso. Uma característica. E aí você vai pedir para outra pessoa, então, te fazer perguntas que você vai responder sim ou não. Por exemplo, eu digo, eu sou ansioso. A outra pessoa vai me fazer perguntas do tipo assim, se você é ansioso, então isso quer dizer que você é muito agitado? E aí você vai respondendo sim ou não. A pessoa pode te fazer umas 5 perguntas. Vamos combinar assim, 5 perguntas. Se você é ansioso, então quer dizer que você fica a noite inteira sem dormir? Certo? Então a pessoa vai te fazer 5 perguntas sobre aquela característica que você falou. O que vocês vão ver é que geralmente as pessoas têm ideias muito diferentes sobre o que uma coisa significa. Então, quando você diz que é ansioso, às vezes você pensou em uma série de características que a outra pessoa nem faz ideia, pensa coisas muito diferentes. E numa conversa normal, a gente acaba nem entrando nisso, né? Eu digo, eu sou muito ansiosa. A outra pessoa diz, o colega diz, então eu também. E às vezes a gente tá falando de coisas muito diferentes. E na terapia isso não pode acontecer, né? Porque a gente tem que investigar as coisas a fundo. Nós somos ali, temos essa postura de cientista muitas vezes durante o atendimento, né? Então imagina que alguém diz, o Carlos é um fracasso. Nós precisamos definir o que é fracasso. Às vezes, para você, fracasso é a pessoa ser inferior em tudo, né? Inferior a todos. É a pessoa não ter sucesso nenhum. Ela não é capaz de alcançar nada. Isso para você esse é um fracasso. Agora, para uma pessoa que às vezes é muito rígida, né, tem muita autocrítica, às vezes até uma pessoa que tem um quadro mais depressivo, ser um fracasso, na verdade, é não se sair tão bem quanto eu gostaria. Ou não dar 100% de si. Ou não ir tão bem quanto a outra pessoa foi. Ou realizar mal uma tarefa. Então, às vezes esse termo fracasso pode estar significando uma coisa para você e outra muito diferente para outra pessoa. Então, trouxe aqui para vocês um exemplo que mostra não só, né, a identificação aí do que o termo significa, mas também como essa técnica é útil para que o paciente perceba distorções no seu pensamento. Então, o terapeuta diz o seguinte: bom, você disse que se sente um fracasso desde que Kleber te deixou. Como você definiria fracasso? Aí a paciente diz, né? Bom, o casamento não deu certo. Então você acredita que o casamento não deu certo porque você, como pessoa, é um fracasso? Se eu tivesse sido bem-sucedida, ele ainda estaria comigo. Então, podemos concluir que as pessoas cujos casamentos não deram certo são todas um fracasso? Não, eu não iria tão longe assim. Por quê? Deveríamos ter uma definição de fracasso para você e uma definição de fracasso para as outras pessoas? Então, gente, nesse exemplo, a gente tem aí, né? Houve a identificação da definição adotada pela paciente.
Então, qual que é a sua definição de fracasso? A minha definição de fracasso é que não consegui aí ter sucesso no casamento. Só que no momento em que o terapeuta mostra a generalização dessa definição para outras pessoas, a paciente percebe que há uma certa assim polarização, né, que no pensamento dela, de que ela está adotando uma visão do tipo tudo ou nada. E aí, nessa técnica, é importante que a gente então considere que não se pode existir uma linguagem que só faz sentido para mim, uma linguagem privada, que só se aplica ao que eu passo, né? Então, eu tenho uma definição do que é fracasso que vale para mim e uma definição do que é fracasso que vale para as outras pessoas. Não é assim. Quando eu aplico a definição, né, de fracasso para as outras pessoas, isso pode me mostrar, né? Isso pode ser um indicativo se a minha definição está sendo muito tudo ou nada, enfim, né? Ou é perfeito ou não é nada. Né? Se essa definição que eu estou adotando para mim, se ela tem esse caráter aí um pouco distorcido, né? E uma variação que você pode usar na técnica, então, para promover essa definição mais adaptativa, é perguntar como as outras pessoas definiriam aquele termo. Por exemplo, como as outras pessoas definiriam fracasso? Ou então, o que também é bastante legal de fazer é perguntar como as pessoas definiriam sucesso. Né? Porque quando você usa então o extremo positivo daquilo que você está falando, isso possibilita o paciente também de identificar que existem aspectos positivos na sua vida, né? Ó, um exemplo, a continuação, né? Bom, o terapeuta diz: você pode ver, né, que sua definição de fracasso é bem diferente da forma como outras pessoas poderiam definir o fracasso. Poucas pessoas diriam que uma pessoa divorciada é um fracasso. Vamos agora, né, nos concentrar sobre a definição da extremidade positiva. Como a maior parte das pessoas definiria sucesso, na sua opinião, né? Como as pessoas definiriam sucesso em relação a alguém? Aí a paciente responde: bem, elas poderiam dizer que as pessoas têm sucesso quando atingem alguns de seus objetivos. Então o terapeuta diz, né? Tá, então a gente pode dizer que uma pessoa que atinge alguns de seus objetivos é bem-sucedida? Isso. Também poderíamos dizer que as pessoas têm diferentes graus de sucesso? Algumas pessoas atingem mais objetivos que outras? Acho que sim. Então, ó, o terapeuta aqui já está, né, investigando se é tudo ou nada mesmo, se é sucesso ou fracasso ou se tem níveis. Aí o terapeuta diz: então, se aplicássemos essas ideias a você, poderíamos dizer que atingiu alguns de seus objetivos na vida? Sim, eu terminei a faculdade, eu estou trabalhando há 6 anos, crio meu filho, Ted, e ele teve alguns problemas médicos, mas eu consegui ótimos médicos para ele. Então podemos dizer que você teve comportamentos de sucesso? Certo, eu tive algum sucesso. Então não existe uma contradição no seu pensamento de chamar a si mesma como fracassada, mas identificar que você teve algum sucesso? É verdade, não faz sentido, né? Então aqui a gente tem um exemplo de como essa técnica, né, da definição dos termos, a partir do momento que a pessoa, então, inclusive faz esse contraponto entre a definição que ela adota para ela e a definição que é compartilhada, né, que é compartilhada pelos outros, quanto que esse processo pode ajudar o paciente a fazer a avaliação
se aquele pensamento está adaptado ou não, se ele está distorcido ou não, né? A validade daquele pensamento. Essa é uma das formas, né, de fazer essa avaliação durante o atendimento.